sobre o desafio, primeiro desafio número 1, da 5ª Conferência de São Paulo, que fala sobre promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável. Não é simplesmente a quantidade, nós estamos aí incorporando a questão da nutrição, e não só da nutrição, outros aspectos que tornam a alimentação saudável. E priorizando aqueles que têm mais dificuldades de ter acesso à alimentação adequada e saudável. Né? Tem uma questão social já incorporada. Evidente que a questão de segurança alimentar e nutricional é uma mobilização mundial que já vem há muito tempo. Eu queria destacar alguns fatos de mobilização política do mundo em torno disso. Nós tivemos na década de 90 duas importantes deliberações, uma da FAO em 1996, que foi na Cúpula Mundial da Alimentação, e outra em 2000, da ONU, o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que propunha a redução pela metade do número de desnutridos, ou seja, uma meta tímida, né? Pela metade do número de desnutridos no mundo em 25 anos, entre 1990 e 2015. Bom, isso já passou e nós não conseguimos isso. O mundo não foi capaz de dar conta disso. Tivemos algumas regiões que o progresso foi melhor, na América Latina e no Caribe, de maneira geral, os avanços foram maiores. O Brasil conseguiu sair do mapa da FAO em 2015. Nós atualmente estamos com outra mobilização, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos estabelecidos em setembro de 2015 e no objetivo número 2 trata da questão da segurança alimentar e nutricional. De uma maneira muito mais ambiciosa, eu diria, e portanto mais difícil de ser atendida do que na década de 90. A gente fala agora em reduzir a fome, extinguir a fome, melhor dizendo, não reduzir, até 2030, em 15 anos. E fala de outras questões, não apenas da quantidade, como era da década de 90, fala da questão nutricional, fala da questão da sustentabilidade, do meio ambiente, da preservação da genética. Ou seja, esse objetivo número 2, ODS número 2, né, desenvolvimento sustentável, é muito amplo, muito pretensioso. Pretensioso no bom sentido, tomara que a gente chegue lá. Então, nós estamos vivendo este momento. Eu gostaria de falar sobre algumas questões de como combater a fome e melhorar a nutrição. Bom, eu diria o seguinte, nós estamos passando por um momento de o clima no planeta está esquentando, mas o Malthus ainda continua sem razão. A ideia do Malthus do século XIX, de que a população cresce acima do crescimento da produção de alimentos, não tem se verificado, não tem se constatado. Né? Nós conseguimos, neste momento, produzir mais comida, aumentar a produção de comida, da produção de produtos agropecuários, além do crescimento populacional. Então, o Malthus continua sem razão, ainda bem, né? Mas o clima está esquentando e isso pode nos trazer complicadores na produção de alimentos. É uma preocupação que nós temos que incorporar para valer na nossa agenda. Embora o crescimento dos alimentos tenha sido acima do crescimento da população, a gente não pode esquecer que o século XXI tem revelado algo diferente do que se revelou na segunda metade do século XX. Os alimentos ficaram mais caros. E isso teve origem na produção agropecuária. As commodities agrícolas ficaram mais caras e os alimentos ficaram mais caros. Então, nós temos produzindo alimento além da população, mas eles estão mais caros. E aí vamos entrar na explicação básica, mais geral, evidentemente, estamos falando de uma abordagem mais geral, do problema de desnutrição. Qual que é o problema de desnutrição? Por que as pessoas não consomem o que devem e com qualidade? O problema é do acesso. Né? Esta é a questão básica, a principal explicação da desnutrição. As pessoas não têm renda suficiente para acessar o seu quinhão de alimentos que tem no mundo. Alimento há disponível para todo mundo, mas alguns
consomem muito além do que precisam e outros não consomem, não têm acesso a essa produção. Ou seja, está disponível para o mundo, mas não está disponível para milhões, cerca de 800 milhões de indivíduos no mundo, que não têm acesso ao seu quinhão. Bom, além dessa preocupação, que ainda há fome e a desnutrição no mundo, uma preocupação muito contemporânea é que nós temos um perfil nutricional ruim, a má nutrição, que junta ao sedentarismo, e nós estamos adoecendo mais porque comemos, olha só, né? Comemos de maneira equivocada, estamos vivendo menos do que podíamos. Esse é um problema sério. Em termos de valores absolutos, o problema da obesidade, sobrepeso, já é bem maior do que o número de desnutridos, né? Embora a desnutrição seja mais chocante do que o problema da má nutrição. E aqui eu queria entrar num tema que eu acho que é importante a gente aprofundar. A questão do social versus nutricional. Para quem é mais fácil ter uma nutrição de melhor qualidade? Para os ricos ou para os pobres? Parece muito óbvio a resposta dessa pergunta, mas acho que a gente tem que explorar um pouquinho mais essa questão. Quer dizer, eu imagino que as pessoas com maior poder aquisitivo podem ter um alcance na alimentação muito maior, né? Na boa alimentação muito maior, inclusive produção orgânica, né? Então os mais pobres são privados também da qualidade nutricional, não só da quantidade, da qualidade. Acabam comendo muitos produtos calóricos, as chamadas calorias vazias. Acho que a gente tem que encarar isso. Eu queria dizer também, pegando algumas, dentro do pouco tempo que a gente tem, não é verdade? São muitos temas. O que tem de errado na dieta do brasileiro, na dieta média? Né? E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque é média, né? E o problema de nutricional tem questões clínicas de uma parcela da população. Mas na dieta média do brasileiro, o que já tem de errado? O que revelou a última POF, a última pesquisa de orçamento familiar? Nós consumimos, na média, excesso de açúcar. Consumimos excesso de sal. Provavelmente, na média, eu insisto nesse termo, provavelmente já estejamos consumindo excesso de gorduras, de lipídios. A última POF nós estávamos no limiar, talvez tenhamos ultrapassado. E também, o que consumimos abaixo do recomendado na média? Cálcio, né? Que está presente nos laticínios. Nós consumimos muito menos do que deveríamos, na média, de frutas, legumes e verduras. 1/3 da recomendação da Organização Mundial de Saúde. Eu queria, terminando minha fala, pensar nas ações na presente conjuntura, né? Quais são as ações que nós precisamos pensar, que eu imagino que a gente precise pensar e executar. Primeiro, garantir o acesso à alimentação. Se esse é o problema maior, e em São Paulo não é diferente, né? No mundo, no Brasil, o Brasil é um grande exportador de produtos de origem agropecuária, portanto não falta produção. Se há desnutrição, o problema é que as pessoas não têm dinheiro para ter acesso à sua quantidade de comida. Nós precisamos pensar em geração de oportunidades de renda, gerar emprego. Gerar emprego no setor urbano, gerar emprego no setor rural, especialmente na agricultura familiar, que gera por hectare mais emprego, que é a grande agricultura, e nós precisamos, sem sombra de dúvida, suplementação de renda. Tem que haver políticas, na minha avaliação, que garantam imediatamente as pessoas ter acesso à alimentação. Não dá para achar simplesmente que o mercado, que o crescimento, né? Mesmo que o crescimento hoje está pequeno, né? 0,1% do PIB, o crescimento não garante acesso à alimentação a todo mundo. Então nós precisamos ter políticas inclusivas e imediatas, não diria emergenciais, são políticas duradouras, né? Isso não pode, as pessoas não podem ser privadas de alimentação em nenhum momento da sua vida. Quais são os problemas que nós estamos passando hoje? Eu destacaria 2, né, em termos econômicos. Nós estamos com baixo dinamismo na economia, já há alguns anos. A economia está crescendo pouco, portanto a renda das pessoas está caindo. E acho que há um problema muito sério, que talvez se acentue
e nós precisamos ficar atentos a isso, nós que tratamos de segurança alimentar e nutricional, que é a precarização no mercado de trabalho, inclusive com novas legislações. O contrato de trabalho intermitente pode trazer complicações graves para as pessoas terem acesso à comida. Então, a extinção da CLT, eu não digo que é mudança, se extinguiu-se a CLT no Brasil, isso pode trazer complicações graves para as pessoas terem acesso à comida. Então, nós precisamos acompanhar isso. Nós vivemos em São Paulo numa sociedade altamente urbanizada, evidentemente, as pessoas não produzem suas comidas. Aliás, São Paulo, o estado de São Paulo importa, depende do arroz, que vem do Rio Grande do Sul, basicamente, do leite, em grande parte, que vem dos estados vizinhos, em grande parte do feijão e carnes, os produtos principais da nossa refeição, em grande parte já não são produzidos no estado de São Paulo. Arroz não tem mais em São Paulo. Não é? Nós vivemos na cidade e num estado que não produz grande parte do que consome, precisa trazer de fora. Né? Isso é algo que a gente precisa entender. Pegando na questão nutricional, então a questão da quantidade, o acesso, mas agora afunilando para a questão nutricional, eu diria o seguinte, que poucos no Brasil, muito raros, querem ser astronautas. Ou seja, as pessoas não querem resolver o seu problema nutricional comendo uma pílula. Né? Isso é para quem vai para o espaço, que inclusive tem que reciclar a urina, né, para beber água. As pessoas não querem isso. Querem ter dignidade em comer. Então, quando a gente trata do problema nutricional, nós temos que levar em conta hábitos alimentares, que as pessoas tenham refeição. Ração não é coisa para as pessoas. Nós precisamos pensar na questão nutricional nos espaços institucionais, né? Incorporar isso definitivamente. Os restaurantes públicos, por exemplo, acho que têm mostrado uma maneira muito correta de tratar isso. As refeições, de maneira geral, até onde eu percebo, dos restaurantes públicos, são nutricionalmente falando muito boas. Né? A alimentação escolar nós avançamos, mas precisamos avançar ainda mais na qualidade nutricional na alimentação escolar. Precisamos pensar em discussão sobre regulamentação e controle sobre os alimentos. Né? Sobre a propaganda, o que é propaganda de alimentos, informa as pessoas e o que de fato os alimentos contêm, alimentos com muito sal, com muito açúcar, né? O que eles tentam estimular o consumo, especialmente a exposição das crianças, dos adolescentes a esse tipo de alimentos. Precisamos pensar também na discussão sobre regulamentação e controle da produção agropecuária para alimentação. Eu não sou daqueles que acham que tem que banir agrotóxicos, não é isso. Mas acho que nós estamos passando por um momento de muita liberalização nessa área. Né? Precisamos ter controles efetivos sobre a qualidade do alimento, e não só para as pessoas que têm uma renda mais alta e podem ter acesso a um nicho de mercado. Né? Muitas vezes o produto orgânico ainda é um nicho de mercado, mas que os alimentos tenham maior qualidade. Acho que são desafios muito grandes nessa atual conjuntura brasileira. Tá? As pessoas tendem a perder renda, tendem a ficar mais pobres, vão ter mais dificuldades de ter acesso à alimentação, portanto. Né? E nós temos que incorporar a essa suplementação, para as pessoas garantirem o acesso à alimentação, as questões nutricionais. Eu espero que essa conferência, a continuidade dessa quinta conferência, na verdade, traga à população paulista um espaço muito bom para a gente discutir todos esses temas. Me desculpe ter sido muito telegráfico na minha fala, mas o tempo era pequeno. Obrigado. Obrigada, professor, por sua fala, né, sempre muito expressiva, todo esse conhecimento aí que nos é dado aqui nessa conferência. Bom, passando agora para o nosso... Tudo bem. Tá, joia. A apresentação ficará disponível, né? O professor deixará disponível. Nós colocaremos também no site do CONSEA, no site da Rede Sans, tá? Vai ficar disponível a todos. Vamos chamar agora para esse desafio, ainda temos 2 representantes nessa manhã, a Renata Prado de Lima, que é conselheira do CONSEA São Paulo,
e também membro da Kaizen São Paulo, representando a Secretaria de Desenvolvimento Social. Vai falar ainda desse desafio, que é a promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Bem-vinda, Renata. Bom dia a todos. É um prazer participar representando a Secretaria de Desenvolvimento Social nessa quinta conferência. Eu cumprimento a todos os presentes e os que estão via streaming. Vou passar uma pequena apresentação da Secretaria de Desenvolvimento Social, a qual faço parte. Pode passar aqui. Não está funcionando? Esse aqui funciona? Então tá bom. Na Secretaria de Desenvolvimento Social, além dos programas que já são desenvolvidos por ela, de transferência de renda, inclusive para a população, faço parte da Secretaria da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa coordenadoria, ela recebeu desde 2011 2 grandes programas de segurança alimentar do Estado de São Paulo, que é o Programa Bom Prato e o Programa Viva Leite. Falando primeiro no programa Viva Leite, é um programa que já existe há 18 anos. Ele é responsável pela distribuição de leite fluido, pasteurizado, enriquecido com vitamina A, D, ferro, para crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses, e também na capital de São Paulo, idosos acima de 60 anos. São distribuídos cerca de 15 litros de leite por mês por essas famílias, e todas as pessoas cadastradas, tanto as crianças quanto os idosos, elas entram pelo CadÚnico. Então, nós temos um quarto de salário mínimo como per capita para a seleção dessas pessoas. Então, a gente trabalha muito essa parte de não ter o assistencialismo. E esse benefício, ele ser direcionado a quem realmente precisa. Então, nós trabalhamos com o CadÚnico na seleção dessas pessoas. São 420 famílias em situação de vulnerabilidade social que são atendidas no programa Viva Leite. 72 mil litros de leite são distribuídos anualmente. E é feito como um auxílio a carências nutricionais. Além do programa Viva Leite, nós temos... Deixa eu ver aqui. Passar. Pronto. Programa Bom Prato. O Programa Bom Prato ele já existe há 17 anos. É uma rede de restaurante popular que é responsável por fornecer diariamente cerca de 84 mil refeições por dia, refeições balanceadas, nutricionalmente equilibradas. O almoço é servido arroz, feijão, um tipo de carne, legumes, salada de folhas, ou vice-versa, A gente sempre prioriza por ter a diversidade no prato. Farinha de mandioca, suco, pão, mini pão francês, fruta. E todo esse equilíbrio nutricional é feito por nutricionistas. Cada unidade tem a sua nutricionista e na Secretaria de Desenvolvimento Social existe uma equipe técnica que é responsável por fazer toda a fiscalização desses restaurantes e toda a fiscalização do cardápio, inclusive. No café da manhã, nós temos cerca de 400 calorias, no almoço é 1.200, E é servido um pão com um recheio, que pode ser margarina, ou requeijão, ou frios, leite com café, ou achocolatado, ou iogurte, e uma fruta. O café da manhã é 50 centavos e o almoço é R$1. É um valor extremamente baixo, se a gente for ver. Não é como se a gente fala que fosse um resgate à cidadania às pessoas, Então, todos podem ter o acesso. Não é um benefício ao qual a pessoa é direcionada a receber. Toda a população tem acesso aos restaurantes populares, é um direito de todos e São Paulo está garantindo isso através dos restaurantes Bom Prato. Qualquer pessoa pode ir até o restaurante, se alimentar. Claro que o programa foi direcionado em pessoas de vulnerabilidade social, moradores de rua, e anualmente
nós fazemos uma pesquisa de satisfação e pesquisa de perfil do usuário, onde a gente verificou que vem aumentando muito o número de pessoas em situação de rua e principalmente em desemprego. Então, o programa Bom Prato está sendo um escape para essas famílias que estão passando pela crise financeira no país. Todas as unidades são fiscalizadas, como eu falei, por uma equipe de nutricionistas que garantem a qualidade dos alimentos na questão da vigilância sanitária. Toda essa minha fala, desses 2 programas que eu acabei de apresentar, acho que vem ao encontro que o professor Bacarin falou, de levar o acesso a alimentos de qualidade às pessoas que mais necessitam, as pessoas em vulnerabilidade social, que é onde a gente fala aqui no Desafio 1, né, nessa parte, em como garantir o acesso aos alimentos de qualidade para as pessoas que mais necessitam no cenário atual que vemos hoje. A rede de restaurante Bom Prato com 52 unidades e o programa Viva Leite atendendo mais de 420 mil famílias, eu acho que atende, é um dos programas estaduais mais fortes que nós vemos hoje aqui, principalmente vindo do estado de São Paulo, como um apoio às famílias de extrema pobreza. Eu espero que nesse pouco tempo eu tenha podido explanar. Não é tudo que o programa, falando sobre o programa, é muito pouco tempo para a gente falar sobre ele. Eu convido a todos a conhecer o restaurante Bom Prato, a ir se alimentar. As refeições são ótimas, ao custo de R$1 o almoço, café da manhã 50 centavos, e é aberto a toda a população paulista e quem mais quiser conhecer o nosso programa. Eu agradeço a todos pela oportunidade da fala. Rudineia, fique à vontade. Obrigada, Renata, pela sua experiência aí na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. É uma experiência, né, essa webconferência, então a gente está em tempo real, né, professora Maria Rita, e estamos aí junto com vocês. Mais tarde a gente vai abrir para os debates. E agora, finalizando esse desafio da parte da manhã, e depois, logo após o almoço, nós teremos outros desafios, aí, outros debatedores que também integrarão aqui a nossa conferência, que nos ajudarão nessa nova experiência. Agora chamamos a conselheira da Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Sorocaba, Shirley Maria da Silva. Shirley, bem-vinda. Bom dia a todos e a todas, bom dia, Rudineia. É um prazer estar aqui com vocês, junto com o Conselho Estadual, representando a minha região de Sorocaba, e para a gente falar sobre os desafios, sobre os avanços e sobre as dificuldades que a gente está tendo na agricultura familiar. Como o professor explanou aqui, eu quero até agradecer as suas palavras, que realmente é o dia a dia de hoje que acontece, e a gente veio passar um pouquinho da experiência da nossa região de Sorocaba. Sorocaba, eu tive o primeiro mandato de 2013 a 2015, onde estava no auge a agricultura familiar, onde os projetos, as políticas públicas, o PA estava muito ativo, o PENAI, e os produtores estavam muito incentivados a implantar, em colher, porque eles sabiam que eles tinham como escoar a produção deles, né? Então foi um momento muito gratificante. Nós temos na região de Sorocaba mais de 5 ou 6 cooperativas com uma grande produção de alimentos da agricultura familiar. Com isso, muitas famílias saíram tanto na área rural como na área urbana da insegurança alimentar. O acesso ao alimento, ela veio com mais rapidez e eles conseguiram consumir mais, mas também a partir de 2016 e agora 2017, nós estamos com uns problemas muito sérios, porque eles produziram e não tem um escoamento. A gente sabe que existem os programas que a agricultura familiar tem, que é o PA, é o PENAI. Claro que eles têm o PRONAF, que acaba ajudando, a ATER acaba também contribuindo com eles para a extensão, né, para dar um acompanhamento. Tem um projeto também, que é também do Estado, né, um programa do Estado, que é a FEAP, né, que ajuda também com a linha de crédito para os produtores, mas eles estão numa situação a região de Sorocaba é muito grande, a quantidade de alimentos que eles têm para escoar.
Conclusão, o PAA está parado, eles não conseguem distribuir os alimentos. Então, como vender, como passar, como repassar para as famílias? Lógico que dentro dos assentamentos, dentro da agricultura familiar, da área rural, muitas famílias saíram da insegurança alimentar, porque eles começaram a produzir uma quantidade maior e diversificada, e com isso eles tiveram uma quantidade de nutrição, né? Como o professor mesmo falou, eles aproveitaram e conseguiram consumir quantidades maiores e nutricionalmente melhor. Mas os desafios estão aí lançados, a gente está com um problema muito sério e eu trago nessa conferência, é um prazer estar nessa conferência +2 virtual, como a professora Maria Rita falou, é um desafio para todos nós tentarmos trabalhar e tentar passar para vocês um pouquinho da nossa experiência do dia a dia, o que acontece na nossa região. Sorocaba são 79 municípios, né? E tem cooperativas de apicultores, cooperativas de agropecuária, nem é tanto, é mais mesmo dos produtos alface, rúcula, as verduras e legumes, que é o auge da nossa região lá. E muito importante também, porque eles estavam trabalhando, teve agora semana passada uma cooperativa que através do projeto do Microbacias conseguiram aumentar o manuseio e o fomento na forma de manusear, de entregar os produtos da apicultura, que eles estavam muito defasados. Então, esse projeto da Microbacias foi muito importante. E também vai ter uma inauguração do projeto da Microbacia no município de Porto Feliz. Lá, essa microbacia vai ser inaugurada em janeiro, onde o manuseio dos alimentos, eles estão com a quantidade muito grande que eles entregam para a merenda de São José dos Campos, merenda de Porto Feliz, merenda de outros municípios, e eles estão com isso querendo aumentar esse projeto do Microbacia, que eu acredito que vai ter outras pessoas aqui que vão estar falando mais pausadamente sobre todos esses políticas que existem para o acesso ao alimento e dar condições para que a agricultura familiar ela possa vir ainda a crescer ainda mais. Tem muitos desafios, mas também teve muitas vitórias, porque se a gente parar e analisar, nós não somos ninguém nem nada sem o alimento. O alimento vem da onde? Da zona rural. Os produtores são os maiores produtores. O Brasil tem um grande potencial, como o professor falou aqui. Basta a gente fazer as políticas e o acesso desses alimentos, a gente tem que buscar de que forma, de que maneira a gente vai poder estar fazendo com que a gente repasse tudo isso para a população e para aqueles que precisam realmente e que às vezes são leigos e não sabem que comendo em um excesso de um açúcar ou recebendo um alimento que não é próprio para ele, que ele consiga ter informações para que ele possa melhorar a situação da segurança alimentar para ele. Então, assim, é um prazer muito grande a gente estar aqui e qualquer outra dúvida, vai ter pergunta, né, Rudineia? E a gente vai estar respondendo aqui. E eu quero deixar minha contribuição dizendo que a segurança alimentar é uma paixão, porque eu tenho há muito tempo, e a agricultura familiar também, porque eu acho que a vida da rural e a vida urbana não é nada sem a produção de alimentos. E os alimentos vêm de onde? Da agricultura familiar. Então, eles precisam ser valorizados, eles também têm que ter qualidade de vida, como a gente também. Gostaria de agradecer a minha participação aqui e podem contar, estou sempre aqui com vocês. Obrigada, Shirley. Shirley, que já esteve conosco aí em 2013, 2015, né, Shirley, no mandato, retornou agora nesse novo biênio de 2017 e 2019, sempre muito parceira, sempre contribuindo muito com as questões da segurança alimentar na região de Sorocaba e no Conselho Estadual também, agora à frente como conselheira. Obrigada pela sua participação. E acho que agora a gente pode começar a abrir aos debates, né? Na nossa programação estava previsto que o debate iniciaria às 11h20, mas eu acho que a gente pode chamar os participantes, os debatedores, novamente aqui à mesa. Só vou pedir para a Renata deve ter dado uma saidinha. Pode vir, professor José Bacarim, Shirley, chamar a Renata e a gente abre para os debates. Temos alguma pergunta pela web? Já? Não? Aqui os participantes presentes têm alguma pergunta para fazer para os nossos debatedores? Pois não? Seu nome? Obrigado. O senhor fala da questão da saúde. Essa política de segurança alimentar, ela está linkada com a saúde?
desenvolvimento, porque hoje nós temos um excesso de obesidade, uma quantidade de pessoas com população que sofre diabetes gestacional por conta desse excesso de sal, de açúcar, de gordura, sintonia com a saúde. Eu diria que eu esqueci seu nome, Nelson, desculpe, Nelson. Eu diria que precisaria viver mais em sintonia com a saúde, né? Acho que o mundo, até talvez de maneira explicável, se mobilizou muito por flagelo da fome, não é? Que é um flagelo mesmo, né? Nos condói demais ver uma pessoa passando fome. Mas acho que é um problema mundial, não é um problema do Brasil, é um problema, nos Estados Unidos é muito grave isso, né? 30% da população americana tem excesso de peso, né? Eles têm uma obesidade mórbida, né, que atinge uma parcela considerável da população já, não é? Então, acho que nós nos descuidamos muito disso. E está nos matando, vamos usar o português correto, não é verdade? A gente poderia viver mais se tivéssemos uma nutrição de melhor qualidade. Eu não vou dizer que a alimentação tem um único aspecto da questão nutricional, é evidente. A alimentação faz parte do nosso dia a dia. A gente festeja comendo, começa namoro, faz negócio, né? Reúne a família. Tem um aspecto cultural da alimentação que não podemos desprezar de maneira nenhuma. Nós não simplesmente estamos pensando nos nutrientes, tá? Não é verdade? Mas eu, como digo para os meus alunos, seria interessante a gente, durante a semana, se cuidar um pouquinho mais, e no final de semana, enfia um pé na jaca um pouquinho, né? Com cuidado sempre, né? Mas a verdade é que nós estamos tendo diabetes demais, né? Todo mundo na família vai ter um caso ou outro de diabetes. Problema de pressão alta, cardiovasculares, alguns tipos de cânceres, né? Por comida, por excesso de comida e comida não em termos nutricionais não balanceada. Como a gente não queima gordura, e na nossa evolução o nosso corpo foi se amoldando para guardar gordura para os períodos de vaca magra, né? A gente vai acumulando. Então é difícil uma pessoa que não está com sobrepeso, né? Algumas com obesidade. Isso vem crescendo no Brasil. Então acho que a gente não trata isso adequadamente. Não tratamos isso adequadamente. E é um problema sério. Além da desnutrição, que eu continuo achando que tem que ser a nossa maior preocupação, mas nós não podemos jamais descuidar desse problema que está aumentando. No Brasil, os índices todos revelam isso, né? Que está aumentando a questão do excesso de peso no Brasil. Então, precisamos ter ações efetivas nisso. Os mercados institucionais insistem nisso. A criançada, quando vai para a escola, a alimentação escolar tem que estar presente a questão nutricional. Em grande parte dos municípios isso já está, ainda bem, né? E graças à legislação que nós desenvolvemos nos restaurantes populares, como a Renata já disse aqui, não é? Mas as ações têm que ser mais efetivas, né? Um problema sério que eu destaco. Nós, em termos médios, nós consumimos 51 quilos de açúcar. Em média. Quer dizer que tem gente que consome 100. Isso é um excesso. Nós temos excesso, nós precisamos aprender. Eu sei que é difícil, as pessoas. O paladar do açúcar é agradável a muita gente, né? Quem não gosta de um doce, de um chocolate, é um refrigerante, não é? Mas tudo bem, um prazerzinho não faz mal, mas o problema é que isso faz parte. Às vezes o café da manhã das pessoas é isso, né? É um refrigerante com muito açúcar, não é? Então, essa questão não está, eu concordo com o Nelson, não está incorporada como deveria no SUS em todas as nossas ações. Isso faz parte, sim, de segurança alimentar e nutricional. A questão de saúde, a questão nutricional faz parte e deveria estar incorporada de uma maneira mais efetiva nas ações privadas e públicas, e com regulamentações maiores também. É isso. Bom dia, eu sou o André Lúcio, sou da Ação da Cidadania e também do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSAN.
eu queria trazer algumas reflexões, é um debate, mas também um pouquinho propositivo, pensando que é um momento de avaliação dessa conferência. Então, as minhas ponderações vão tanto para o nível estadual e também nacional. No primeiro momento, nesses 2 últimos anos que eu presidi a conferência, é necessário a gente enfatizar muito a democracia. Isso no desafio número 1, senão a gente tem que escrever para o nível nacional, para ser discutido em Brasília, que sem democracia, sem participação social, sem controle social, continuaremos existindo fome, continuaremos existindo miséria e continuará existindo insegurança alimentar. Então a gente precisa valorizar o processo democrático em todas as instâncias. Depois disso, isso não é só retórica, isso é um elemento concreto. Nós vivemos uma situação de deposição de uma presidente, de forte acirramento social, voltamos a viver situações de um conservadorismo tremendo, e nesse sentido, a gente precisa enfatizar nos nossos documentos a necessidade de retomar algumas políticas para as mulheres. A gente precisa retomar as políticas para as populações negras, as políticas das comunidades tradicionais. Essas políticas foram assim, extirpadas no cenário do debate nacional e elas têm repercussões diretas na situação da segurança alimentar das populações. A gente vê a PNAD e a gente vai ver que grupos de insegurança alimentar são essas populações as que mais sofrem de insegurança alimentar. As reformas, a gente precisa criar um documento, quase como um capítulo do nosso texto nacional. As reformas que foram apresentadas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, todas as discussões, elas vão trazer mais concentração de renda, vão pensar um modelo de desenvolvimento que é um modelo que produz a exclusão. Quando a gente fala de 2013, esse furor, né, da agricultura familiar, é porque a gente estava experimentando um outro modelo de desenvolvimento. Era um outro modelo em que todo mundo ganhava. O modelo atual é só para alguns. Então a gente vai continuar convivendo com a fome, vai voltar a fome naquele nível alarmante. Nós vamos continuar vivendo com concentração de renda e com exclusão. Então o nosso documento tem que ser muito enfático sobre isso. Um outro aspecto que é muito negligenciado, que a gente até fez na semana passada um debate sobre a alimentação das pessoas presas. Eu acredito que a gente tem que também colocar nesse documento, a gente vai encaminhar para a Maria Rita, que está sistematizando o relatório desse encontro. E um dos elementos dessa discussão era não apenas sobre a qualidade da alimentação fornecida nas unidades prisionais, mas também sobre a necessidade de a gente discutir muito abertamente como a alimentação se torna instrumentos de tortura nos equipamentos de instituições totais. E aí, nesse sentido, garantir a implementação no Estado de São Paulo de um mecanismo, que já existe no nível federal, a gente precisa ter nos níveis estaduais, um mecanismo nacional de combate à tortura, para a gente assegurar o direito humano à alimentação como uma forma de expressão de vida digna e plena. Por fim, a gente precisa muito se posicionar pedindo que no nível da Assembleia Legislativa e do Congresso não prospere o projeto de leis que trata da erradicação da fome e da função social dos alimentos. O professor falou da ração, que é a farinata, ela está embasada numa lei que foi aprovada na cidade de São Paulo e ela está tramitando em etapas já aceleradas no Congresso e na Assembleia Legislativa. Então nós temos que nos posicionar. Essa lei podia ser muito melhor descrita se ela falasse da importância da pesquisa, se ela falasse da importância de mecanismos de combate ao desperdício. Ela podia falar muito da importância da ATE, aliás, hoje é o dia do extensionista, da extensionista rural. Então, essa lei ela precisa ou ser corrigida, o projeto de lei, ou ser retirada do debate. E o nosso texto não pode ser omisso silêncio sobre esse debate, porque esse projeto, como está, ele só vai reforçar um olhar que é para as indústrias descartarem o seu resíduo. E, por fim, um outro debate muito negligenciado, a gente precisa considerar isso, é o Estatuto da Metrópole, que garante um instrumento que é o PDUI, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, e nós precisamos, ele já está na minuta de ser aprovado no conjunto dos municípios aqui na região metropolitana de São Paulo,
também incidir sobre esse instrumento que ajuda a ordenar o crescimento e desenvolvimento das cidades. A gente fala que as cidades também produzem alimentos, tá? Vamos só dizer isso muito claro. Na cidade de São Paulo, 1/3 da cidade é zona rural, segundo o nosso plano de desenvolvimento estratégico. Então, se a gente não considerar que a cidade produz, e a gente tem uma agricultura urbana e periurbana super rica, a gente vai perder uma boa oportunidade de pensar outros patamares de produção e de criação de curtos circuitos de segurança alimentar. E aí faz todo sentido a gente ter pelo menos um decreto no estado de São Paulo que fortalece os equipamentos públicos de alimentação e nutrição. A gente vê que a rede de restaurantes populares ou até o Viva Leite, ela é grande porque o estado é enorme, mas ela é tímida para os dilemas e os desafios alimentares da cidade e do estado. Então, nós precisamos convergir esses equipamentos. Cozinhas comunitárias, restaurantes populares locais, comunitários, não um restaurante que é um grande complexo total, que desumaniza as pessoas, mas restaurantes locais, nas suas comunidades, que favorecem o desenvolvimento comunitário e o desenvolvimento sustentável. Porque você já está chegando a pergunta, qual é a pergunta? Não, você pergunta, eu quero fazer propositivo. Os debatedores? Não, porque está chegando as perguntas e a gente tem um tempo restrito, então eu acho que você deve ser objetivo agora para a gente passar. Não, eu fui super objetivo, eu coloquei vários tópicos. A gente tem que seguir esse tempo. Mas eu fui muito objetivo no sentido de colocar alguns elementos para finalizar, que deve constar nesse documento que vai para Brasília ser discutido com mais tempo e rigor, é a questão da água. Nós vivemos no estado, em 2014, uma crise hídrica, ela não está resolvida, os índices da Cantareira voltou a baixar, então a gente precisa se ater a um dispositivo de melhor participação social nos recursos hídricos na gestão desse bem finito, que é a água, que é fundamental para a segurança alimentar e nutricional, que no nível nacional a gente está sofrendo um revés, que é a diminuição, a extinção do programa das cisternas. Eu sei que não tem como ser muito sucinto no debate de um país como o nosso, mas pelo menos esses tópicos, se a gente quiser ser honesto no debate, no desafio número 1, pelo menos passa por esses assuntos. Obrigada pela participação e pelas contribuições que com certeza serão inseridas no relatório que será encaminhado ao Conselho Nacional. Nós estamos aqui com uma pergunta do Fúvio, de Batatais. O Fúvio é membro representante da Comissão Regional de Franca, né? E ele faz um questionamento, mas eu acho que entra no desafio 3 e 4 que nós teremos. Mas eu não sei se algum dos debatedores que aqui estão acha que essa pergunta, esse questionamento pode ser respondido. Ele fala de acordo com o desafio 3 e 4 do Plano SAM 2016 e 2019, como podemos fortalecer a produção de base agroecológica para acesso à alimentação saudável e adequada, sem agrotóxicos para a população brasileira e paulista. Esse vai ser um tema que nós trataremos. Oi? Esse é um tema que nós trataremos no desafio 3 e 4, que o Rodrigo, até que está aqui na mesa conosco, irá explorar melhor e poderá responder. Então, eu acho que essa fica uma pergunta para o próximo desafio. Alguma outra pergunta? Alguém da web? Alguém aqui? Pois não, seu nome? Bom dia, meu nome é Marcelo, eu sou pesquisador aqui da Unesp e meu projeto faz parte como pós-doutorado do projeto do Intersan. Em primeiro lugar, assim, quero agradecer e parabenizar a organização de vocês e todos os envolvidos. É muito importante essa iniciativa. Eu tenho uma pergunta pontual para você, Renata. No projeto Bom Prato, no programa Bom Prato, qual é a prioridade? Existe uma orientação para quem vai ser o fornecedor dessa produção? Assim, se existe algo como o PNAE, que estabelece 30% da compra ser feita da agricultura familiar, se tem um incentivo para que seja voltado para a produção orgânica e agroecológica. Bom, o programa Bom Prato, acho que assim fica mais fácil. O programa Bom Prato, ele trabalha um pouquinho diferente dos outros programas do governo do estado, né? Nós fazemos uma parceria com uma entidade, com uma organização social, e ela é responsável
pela toda a compra que é feita nas unidades do programa Bom Prato. Cada unidade tem a sua ONG gestora. Então, nós temos um subsídio que é repassado para essa ONG em cima de cada pessoa que é computada como cliente do dia. As nossas compras, elas são de mercado, né? Então, nós priorizamos o quê? Agricultura familiar. Por não ser um programa que tem compra institucional, nós não temos essa compra limitada de 30% da agricultura familiar, como é a merenda escolar. Né? A merenda escolar é uma compra pública, então é feita dessa forma. Nós não temos. O que a gente prioriza é tentar comprar da agricultura local e da agricultura familiar. Nós fazemos um trabalho com todos os gestores das unidades Bom Prato para que a gente priorize esses pequenos agricultores, o que nem sempre é fácil da gente fazer, principalmente porque a maioria deles não tem nota fiscal e nós precisamos para prestar contas, e devido ao preço. Eles têm um preço ligeiramente maior do que o preço do mercado, mas a gente faz sempre aquele cálculo de custo-benefício. Né, um produto da agricultura local, ele é melhor aproveitado e tem como render mais do que um produto comercializado normalmente. Então, essa é a nossa priorização, é como a gente faz. É um trabalho bem minucioso, né? Então, diariamente nós entramos em contato com as unidades, a gente vê sempre como nós fiscalizamos cada uma delas, pelo menos 2 vezes ao mês, nós sempre checamos quais são os fornecedores, de onde eles estão comprando, quais seriam os fornecedores da agricultura familiar da região que nós temos. Nós usamos até um programa da Secretaria de Agricultura que faz todo o mapeamento, né, da agricultura familiar local, para estimular essa compra e para também fomentar a agricultura familiar daquele local, daquela região, para se fortalecer, para que ele faça parte de uma cooperativa, para que eles emitam nota fiscal, para que eles se fortaleçam para beneficiar a própria população, né? Porque para a gente... Nunca chega a essa decisão de ter. Não, não existe uma meta progressiva. O que a gente procura sempre é incluí-los quanto mais no nosso hall de fornecedores. Mas é igual eu te falei, a gente trabalha com um orçamento bem curtinho. Então, se a gente consegue, dentro desse pequeno orçamento que a gente tem para levar uma alimentação de qualidade para as pessoas, incluir essa compra da agricultura familiar, com certeza a gente vai fazer, porque para a gente é muito mais vantagem. O produto da agricultura familiar é muito melhor, né? Ele é bem... a qualidade dele é bem melhor, não usa agrotóxicos, a maioria deles, né, não usa agrotóxicos. Em Sorocaba, inclusive, a gente tem um trabalho muito legal lá, com uma cooperativa. A gente consegue comprar brócolis, couve-flor, coisa que no nosso orçamento nem sempre nós conseguimos inserir no cardápio devido ao preço elevado. A gente usa também a tabelinha de sazonalidade para tentar levar tudo do melhor para a população, né? Mas pode ficar, assim, ter a certeza de que isso é uma preocupação da Secretaria de Desenvolvimento Social e que a gente vem monitorado isso muito de perto. A gente tem entrado em contato muito com o pessoal da Secretaria de Agricultura para que nos apoie, nos fortaleça nessa parte também da compra. E é isso, espero ter respondido seu questionamento. Posso fazer? Sim, claro. O professor Bacarin, que ele comentou justamente aí sobre essa situação dos agrotóxicos e várias outras coisas que você pontuou. Assim, não sei se cabe ou não a pergunta, mas a gente pensar justamente assim, qual vai ser e por quanto tempo essa transição para, de fato, esse alimento saudável sem agrotóxico. Se é possível a gente estimar, porque aqui eu pego carona nos seus comentários, André, né? E acho que todas as suas observações são fundamentais. E o que a gente está vivendo hoje, realmente, assim como você colocou, né? Tem um nicho de mercado de quem pode consumir o agroecológico, o orgânico, está fazendo essa opção, ainda é mais caro, porque a gente sabe que é uma situação de competição de mercado. Então, tem quem está conseguindo se colocar à frente, está falando, eu quero consumir algo efetivamente saudável, com tal qualidade. E isso, de fato, pode puxar o mercado. E a gente está vendo alguns movimentos, assim, por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, pipocando, né? Você tem
agricultura orgânica em Parelheiros, aqui na borda de São Paulo aparecendo iniciativas, né, defendendo. Então, são movimentos ainda muito classe média e tal, ainda muito pequeno, mas que numa região metropolitana aqui desse tamanho, de 22 milhões de pessoas, uma hora vai se pegar e falar assim, a gente cansou de morrer de câncer. Não é só o cara que está borrifando o glifosato ali que está morrendo de câncer, mas a gente também aqui, já agora e nos próximos 20 anos, isso vai aumentar. Eu não sei se o quanto é pertinente para você essa colocação, essa pergunta, a gente pode pensar um período aí dessa transição. Eu acho que é uma transição muito demorada, não é? E que a gente tem que incorporar não só a produção de base agroecológica, orgânica, mas a estrutura da sociedade em termos da urbanização, em termos sociais. Né? Acho que não podemos ter uma visão simplesmente voluntarista disso. E acho que penso que temos que almejar uma produção de alimentos com menos contaminado quimicamente, né? Mas ter uma visão que dê para caminhar, que não seja simplesmente algo que não se instale, né? Seja um ideal, mas não se instale. Aí eu levaria em conta algumas questões. Primeiro, seguinte, eu não acho, discordando um pouquinho da Renata, acho que vai ser a única discordância que nós vamos ter, que agrotóxico é usado apenas por grande agricultor. É usado também por agricultor familiar, né? Não é geral. Tá? E talvez até com menos cuidados por alguns agricultores familiares, que, não é? Porque e causa problemas para a saúde. Então, não é um problema simples assim. Né? Que aí é uma certa idealização, é um padrão da produção, é isso. Boa, é o padrão da produção. É a tecnologia que nós temos. Essa tecnologia resultou por muito tempo num barateamento do custo médio de produção, que significa maior acesso às pessoas. Isso a gente não pode descartar. Tá? Alguns conhecimentos, no meu modo de entender, são conhecimentos da humanidade. Também a gente não pode descartar. A genética tradicional, por exemplo, eu acho que a genética tradicional e algumas partes da química são conhecimentos importantes para a humanidade que não devem ser descartados. Né? Se elas hoje são exploradas por grandes corporações, de uma maneira, inclusive comprando pesquisas, isso deve ser criticado, mas não acho que jogue-se fora o conhecimento da genética. Isso é importante. Não é a valorização simplesmente das variedades tradicionais, enquanto repositório da genética, isso é importante. Mas talvez não tenha mais viabilidade comercial. Né? Você impor a pequenos agricultores determinadas tecnologias que não viabilizem economicamente é jogá-los para mais pobreza. Né? Então, a discussão da tecnologia não faria o contraponto entre médio e grande agricultor. Não faria o contraponto. É uma discussão da sociedade. Se nós encontrarmos alternativas tecnológicas adequadas para todos, e aí nós estamos muito longe, porque, na minha avaliação, a agricultura de base ecológica, orgânica, não é voltar ao passado. Porque voltar ao passado, as pessoas se matavam de trabalhar. Eu não gosto de contar a história pessoal, mas minha avó me contava. Minha avó teve 9 filhos. A mais velha morreu com 11 anos de infecção. Ela abortou 3 vezes trabalhando lá. Passava mal em todas as gravidezes. Mas tinha que trabalhar na roça. Ela abortou 3 vezes trabalhando na roça. Está certo que a minha avó já é de uma geração bem anterior. Mas voltar ao passado, né? A dureza do passado. Agora, é desenvolver uma nova tecnologia, que é importante. Agora, qual o compromisso das nossas universidades com isso? E insisto, no meu modo de entender, quando a gente fala de sustentabilidade, nós não podemos exigir do pobre que ele não tenha viabilidade econômica. Isso é inviabilizar o pobre. É tornar o pobre pobre.
continuar, perpetuar o pote. Então, é ambiental? Sim. Social? Sim. Econômico também. Sustentabilidade. A gente confunde muitas vezes sustentabilidade com ambiental. Isso é um dos componentes da sustentabilidade. Então, acho que essa transição é longa. Imediatamente, Marcelo, eu vejo que nós estamos liberalizando o uso de agrotóxicos além do que é conveniente. Nós estamos possibilitando o uso no Brasil de produtos proibidos na Europa. Acho que são 36 produtos proibidos na Europa que nós estamos autorizando aqui. Nós devemos limitar isso. Eu insisto na minha posição. Deixar claro minha posição. Eu não sou contra absolutamente o uso de todo tipo de agrotóxico, né? Porque eu acho que nós não sustentamos o abastecimento para as grandes cidades. Nós vivemos numa sociedade que 85% da população mora no meio urbano e precisa de muita comida para abastecer essas pessoas, mesmo que seja na Grande São Paulo. Grande São Paulo, né, nós temos espaço para produzir, mas será que a produção agroecológica hoje dá conta disso tudo? Com preços? Então, acho que é uma transição um pouco mais demorada, né? Mas que devemos dar passo a passo. É assim e acabou. Não é assim e acabou. Eu só terminando minha fala, acho que eu estou virando falador, né? Eu nunca fui. Sempre as pessoas questionavam porque eu falava pouco. Agora parece que eu guardei isso, né? Bom, mas eu só dar um exemplo de um estudo de Brasília que eu vi num congresso recente. Lá o pessoal está incentivando, como aqui em São Paulo tem os nichos agroecológicos, está incentivando. E Brasília tem um perfil social de gente muito rica, né? Um plano piloto, né? Cidades satélites não são assim, mas o plano piloto o pessoal é muito rico, relativamente ao Brasil, é evidente. Bom, o que o pessoal percebe? Percebe que para viabilizar o agricultor de base agroecológica tem que encontrar canais alternativos de comercialização. Porque se colocar no supermercado fica mais caro e o convencional eles não competem. Então eles estão criando canais alternativos, venda direta ao consumidor, feiras alternativas, né? Então não é só a produção, é a comercialização, o que é complicado, hein? Porque o agricultor se esforça para trabalhar. Não é fácil cuidar ser agricultor de frutas, legumes e verduras. Não é. Exige um tempo muito grande das pessoas. Ainda ter que se dedicar à comercialização, à venda direta, mas é uma das alternativas. Então nós temos que pensar também em canais alternativos certamente o que acontece no Parque Água Branca, aqui em São Paulo, não é isso? Né? Já tem. Mas quantas pessoas da população são atendidas? Aquilo vai crescer? Né? Então, aquilo tem um alcance. É um exemplo. É um caminho a ser seguido. Mas é um caminho a ser seguido. Não desabrocha de uma hora para outra para toda a sociedade. Então, eu colocaria isso como uma transição lentíssima, né? Mas que tem que ir ocorrendo. Acho que o senhor vai falar um pouquinho mais, professor. Temos mais uma pergunta aqui do professor Bacarim, é da Rosana, ela é conselheira do Estado de São Paulo, do CONSEA, ela é de Batatais, e ela faz a seguinte pergunta, professor. Com o desmonte das políticas de SAM, municipal, estadual e federal, como nós, atores, produtores da agricultura familiar, ficaremos mediante este cenário? Bom, a gente tem que ir formulando, eu tenho que ir formulando e tentando alternativas concretas, né, alternativas políticas, né. Rosana, eu penso que nós vamos ter tomara que eu esteja errado, porque a fome é dura, né, passar fome não é uma coisa fácil, mas a perspectiva é que nós tenhamos aumento da fome no Brasil, da desnutrição no Brasil. Né? Eu deixei o carro, a hora que eu cheguei aqui, eu deixei o carro a uns 500 metros aqui do local dessa reunião e vim andando, né? Passei na Praça da Sé.
Sempre foi duro aqui a Praça Sé, né? Mas parece que aumentou, né? Quer dizer, você passa ali na escada da catedral, né? A quantidade de pessoas ali olhando para o horizonte sem perspectiva, olhando por nada, na verdade, não para o horizonte, né? Quer dizer, então, isso me parece nos sinaleiros de São Paulo, né? Os sinaleiros de São Paulo virou um hipermercado, tem tudo para o quanto de pessoas morando na rua em São Paulo, né? Das cidades pequenas, na cidade grande, Sorocaba é uma cidade grande, né? Porto Feliz é um pouco menor que Sorocaba, né? Mesmo assim, moradores de ruas que a gente não tinha, né, pessoas com vulnerabilidade, hoje você vai no centro de Porto Feliz, aquela quantidade de pessoas ali está imensa e que teve anos atrás que a gente conseguia controlar. Então eu penso, Rosana, que nós vamos ter que ter uma ação de caráter emergencial, de intervenção na realidade brasileira, para que as pessoas... E não é caro em combater a fome, não. Mas não é caro, né? Isso é o mais barato, né? Fica muito mais barato do que a isenção das petroleiras estrangeiras aí de impostos, com certeza, né? A gente pode continuar combatendo, temos que nos esforçar para isso. E quando a gente fala no agricultor familiar, não era o tema exatamente que eu iria falar, não é? Mas aí tem duas questões. Quando a gente fala do agricultor familiar, tem um agricultor familiar que os programas públicos servem para ele comer, por incrível que pareça. A gente imagina que sempre o agricultor tem o suficiente para comer. Talvez no estado de São Paulo, sim. Mas mesmo no estado de São Paulo, algumas regiões, não. Mas uma grande parte dos agricultores familiares no Brasil, a pobreza brasileira, em termos percentualmente falando, é mais forte na zona rural, do Nordeste, né? Então, quando você fala em programas para o agricultor familiar, você está não só aumentando a produção, mas aumentando o acesso dele à comida, né? Parece meio contraditório. A faixa de insegurança alimentar mais aparece entre os rurais, quando a gente analisa o mapa da fome, né? E sempre dizendo o seguinte: o número de miseráveis em São Paulo, de pobres na capital, ou na grande São Paulo, 20 milhões de habitantes, em termos absolutos é muito maior. Mas em termos percentuais, na área rural, isso é mais forte. E quando você incentiva o agricultor familiar, você gera renda, gera produção e pode incorporar, né, os circuitos curtos de comercialização, né? Quer dizer, nós estamos querendo aumentar a quantidade de verduras, frutas e legumes que as pessoas consomem no Brasil. É necessário isso. Esse tipo de produto, se viajar menos, é melhor, porque ele é perecível, né? Então, você incentivando o agricultor familiar, sem ter ilusão, né, mas incentivando o agricultor familiar que produz frutas, legumes e verduras, você está agindo também na questão nutricional, melhorando o abastecimento desses produtos localmente, né? Se o poder público puder ajudar em canais de comercialização, né? O PENAI da merenda escolar, né? Foram excelentes. Das crianças, da conscientização dentro das escolas. Eu não diria que foram excelentes, mas foram muito importantes, né? Para dizer assim para a criançada, olha, para os professores, para o poder público municipal. Em São Paulo, a preocupação do poder público com a agricultura é menor. Por um motivo óbvio, nós somos o estado mais industrializado. Mas diz para cada prefeito do estado de São Paulo, olha para os seus agricultores. Tem agricultor familiar aí, você não sabia disso, mas olhe para eles, incentive eles. E eles responderam, né? E, infelizmente, isso sofreu... Eu vou deixar claro também que, assim, tem muitos prefeitos, tem muitos municípios que o que acontece? A valorização também, a implementação daquele alimento, da frutas, legumes, verdura dentro do PENAI, eles também correm também um grande risco e um enfrentamento também, porque muitos não querem fazer e implementar os 30% que são obrigatórios da agricultura familiar dentro da merenda escolar. Então, tem um entrave também muito grande nesse sentido.
Sheila, eu diria o seguinte, algumas coisas até dá para entender uma barreira, né? Porque o que as prefeituras faziam? Comprar produtos já processados. Mais fácil manipular, precisava menos gente. Agora não, tem que comprar produtos que... Mas isso dá para ter essa transição, né? E abriu os olhos. Olha, vamos enxergar a nossa agricultura, vamos incentivar a agricultura do nosso município. Compramos arroz misturado com carne seca de uma empresa a 500 quilômetros daqui. Vamos comprar daqui agora comida daqui, do nosso agricultor. Vamos pegar o dinheiro que vem dos governos federal e estadual e gastar no nosso município. E saber que isso é insuficiente. Há várias prefeituras de São Paulo que estão instalando as chamadas Feiras da Lua, que, aliás, é um nome de... É um nome de fantasia, né, como diz, que eu acho que é um nome muito interessante. Por exemplo, Dente, Rancharia, que é a cidade da origem dos meus pais. Feira noturna. Mas chama Feira da Lua, é mais bonito. É um nome bonito, né? Que é isso, a ideia de você, o agricultor, vender, não é... E não, pode ser na lua nova também, né? Não precisa ser só na lua cheia. Você vender à noite, que o agricultor pode ir lá e o consumidor humano pode ir lá, né? E você junta, portanto, o consumo de produtos de frutas, legumes e verduras com a produção local, né? E complementa esse agricultor que foi estimulado pelo PNAE e pelo PA, agora tem uma outra forma, porque só o PNAE e o PA não sustentam a renda do agricultor. Até quando tinha o programa do PAA, que eu fui em vários cursos, em várias discussões dentro da Conab, um dos coordenadores da Conab sempre deixou claro para as cooperativas e associações que eles não ficassem presos a só os projetos do governo federal, e sim buscassem mecanismo para que eles escoassem essa mercadoria, né? Agora com essa comercialização, com as feiras da lua, como o senhor falou, né, aí, professor? Então, eles estão fazendo isso. Até mesmo aqueles que têm as produções pequenas ainda, como o município de Porto Feliz. Claro, Sorocaba é um município grande, que tem uma feira maior, mas eu digo pelo meu município, de ter essa feira da lua lá, onde até próprios produtores que produzem orgânicos possam estar vendendo também. Aquele que vai ter condições de comprar, vai comprar o orgânico. Aquele que vai ter condições, vai comprar o tradicional mesmo. Do Fulvio, aqui que ele já fez duas, depois eu retorno a você. Bom, o Fulvio, professor, ele gostou muito do seu comentário sobre a transição agroecológica. Nós explicamos que isso vai fazer parte do desafio 3 e 4. Mas ele pediu que você falasse um pouco mais sua visão sobre a transição agroecológica. Para essa experimentação. Bom, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? E a projeção é que a gente tenha 9 bilhões em 2050, se eu não me engano. É muita gente, né? Dependendo dos números, é gente pra caramba, né? E uma parcela boa dessas pessoas, especialmente da Ásia, está ficando mais rica. Estava vendo os dados da China, que tem 1 bilhão e 300, 400 milhões de habitantes. A China faz 40 anos que cresce em média quase 10% ao ano. Que inveja, né? Mas isso significa o quê? Que o povo, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, está ficando com mais dinheiro, demandando mais comida. Esse é um dos motivos, aliás, porque a comida ficou mais cara no mundo, né? Tem mais gente com mais poder aquisitivo, é um bom motivo, aliás, que todo mundo tenha condição de comprar mais comida. Então, nós não podemos descuidar desses 9 bilhões de pessoas que precisam ser alimentadas no mundo, tá? Então, a tecnologia tem que dar conta disso, né? Então, nós temos que incorporar, temos que aumentar a produtividade da agricultura. Não há como não aumentar, ao menos que a gente ache que devemos ter menos gente no mundo. Bom, aí não me pergunte como fazer isso, né? Que eu espero que ninguém se meta a querer ter menos gente no mundo de uma maneira rápida, né? O mundo está tomando alguns cuidados, né? Nós estamos diminuindo a taxa de crescimento populacional,
O Brasil já, algumas estimativas que dizem que em 2030 a população brasileira bate no teto e daí não cresce mais. Então, China mesmo, né? A China adotou o controle de natalidade, né? De um filho por casal, né? Excessivo, aliás, né? Bom, mas nós temos, a nossa projeção é essa, são 9 bilhões, e com problema de aquecimento global, né? Apesar do Trump não acreditar nele, nós acreditamos nele, né? Nossa cabeça tem esquentado. Esses dias veio um dado de Piracicaba, aqui de São Paulo, que eles medem a temperatura. Piracicaba mede porque tem na faculdade de agronomia, né? Desde 1907 ou 1917, aqueceu de 1,7 grau em média em Piracicaba, até em 100 anos, né? Então, as evidências são fartas, né? Bom, então a gente não podemos descuidar da produtividade agrícola. Não podemos, né? Ao menos que a gente não queira, né, que a população seja sustentada. Bom, diante disso, a produção de base alternativa, de tecnologia alternativa, não vou nem chamar de agroecológica, porque eu não tenho as definições precisas sobre agroecológica, orgânica, eu não domino. Isso. E o Rodrigo certamente vai falar bem sobre isso. Então não vou entrar nessa discussão aí bom, mas tecnologias alternativas, né? As tecnologias alternativas têm que dar conta disso. Uma população urbanizada, uma população muito grande. E uma população que a gente torce que tem uma renda crescente, que vai aumentar o consumo. Outras coisas para se fazer. O combate ao desperdício é outra coisa. Nós jogamos fora muito. Agora, jogamos fora só comida? Ou jogamos fora a roupa? O consumismo, nós não somos incentivados a consumir mais. Desde que a gente tenha renda, a gente não se contenta em ter 2 ou 3 pares de sapato, né? Às vezes quer ter 10, 15, né? Ou mais, né? Quer dizer, para que isso? Para que isso? Roupa, olha, estou olhando aqui para algumas pessoas, né? Estou achando que, né, os nossos guarda-roupas são muito fartos. A nossa geladeira é farta, quem pode, evidentemente. É evidente, nem todo mundo tem, mas quem pode joga a comida fora. Então, se a gente diminui o desperdício, combate o consumismo, tudo. Então, a gente poderia alimentar mais tranquilamente esses 9 bilhões, não ter tanta necessidade de produtividade. Mas veja que isso tudo são coisas muito desafiadoras, né? Então, a transição agroecológica tem que ser incentivada, é um desafio, tem que ser incentivado, tem que ser estimulado, inclusive criando programas de estudos na academia, né, que mostrem que é viável essa produção e que ela tem um alcance social maior do que hoje tem, né, que possa virar um consumo de massa. Nós estamos longe disso, mas é o caminho a ser perseguido. Eu só vou sempre pedir desculpa por usar um viés muito econômico na análise, mas infelizmente é a minha boca torta, né? Obrigada, agora a gente vai ter a participação do André. Só para contribuir com o Fulvio, como eu não vou botar no trecho 3, tem um protocolo de transição agroecológica que é do Estado, que é importante a gente colocar no documento comum dos avanços, né, que é importante outros estados aderirem. E um outro elemento é que as organizações de assistência rural possam incrementar esse olhar da agroecologia. Se a gente for olhar na Embrapa, o setor de agroecologia orgânica é desse tamanho e o outro daquele outro grandão. Então, acho que a gente tem que inverter essa lógica também, se a gente quiser resultados diferentes. Essa pergunta para a mesa é como que vocês visualizam, em termos de desafio 1, as políticas voltadas às populações migrantes e refugiados, que cada vez é mais crescente no nosso estado, na cidade, naturalmente. Então, como que a gente poderia contemplar essa população cada vez mais que está também em situação de insegurança alimentar? Essa parte dos refugiados, eu vou até falar um pouquinho mais, que a Secretaria de Desenvolvimento, ela trabalha com essa parte também. Então, hoje o Estado, ele
vem recebendo bastante, nós tivemos um aumento muito grande nessa parte da imigração, e é o acesso a equipamentos públicos aos quais eles possam fazer as suas refeições adequadamente, com dignidade, e também o acesso a emprego, acesso a todas as necessidades que eles, obviamente, precisam. O poder público, ele tem, por exemplo, hoje nós estamos tendo um evento na Casa de Passagem Terra Nova, que fala um pouco da história dessa transição que a gente teve, do recebimento desses refugiados aqui no estado de São Paulo, principalmente, e as estratégias que o governo do estado está fazendo para acolhê-los da melhor maneira possível. E há uma preocupação muito grande com isso, sim, a parte da insegurança alimentar para essa população. É claro que é um conjunto de políticas que deve ser abordado aqui para garantir o acesso pleno a eles, a não só essa necessidade, mas quanto às outras necessidades básicas que eles também possuem. Creio que nesse momento os equipamentos públicos de segurança alimentar, como os restaurantes populares, como as cozinhas comunitárias, elas são um fator muito importante na garantia do acesso a essa população a uma refeição de qualidade, tá? E não sei se os amigos da mesa querem contribuir com mais alguma fala, eu concluiria por aqui. Depois do final das... Pode falar, Nelson. O seguinte, professor, o senhor falou da questão discordada dela, me preocupa muito, porque o professor pode fazer agroecologia, e a gente tem uma preocupação de saber dados checklists, porque o agronegócio trata com tecnologia o agrotóxico, e o pequeno não tem esse cuidado. E muitas vezes outra questão é a pirataria desses produtos para insumos. Eles compram sem receitas. Então, se eu fizesse uma outra conta nessa questão, e também outra questão, a logística do pequeno para poder entregar. Tem um edital em São Paulo sobre a produção orgânica para pessoas. Mas se 1.300 escolas para entregar, como o pessoal de Vale Parelheiros, que vocês sabem, o André conhece, vai poder entregar nesses pontos? Bom, eu vou começar pela segunda, acho que é mais fácil para mim, que eu trabalho com isso, né? Uma das minhas pesquisas é justamente as chamadas públicas, as compras dos agricultores familiares para alimentação escolar. Bom, é impossível, né? Vai entregar o poder público municipal aí, São Paulo, evidentemente, que não vai ser um lugar, né? Se a gente pensar em Porto Feliz, Jabuticabal, que é a minha cidade, né? Você tem um lugar, dá para centralizar a entrega num lugar só e a Secretaria Municipal de Educação, Setor de Nutrição distribui. São Paulo, evidentemente, não vai ser assim, mas deveria ter lugares regionais centralizados para os agricultores entregar e, com isso, o município colaboraria, né, com os agricultores, né? Então, a logística pode ser na nossa pesquisa tem mostrado isso, pode ser um dificultador grande ou uma barreira intransponível para os agricultores participarem dos mercados institucionais. As prefeituras mais amigáveis, não vou citar o nome porque mudou a administração, não sei se continua, né? Mas havia uma prefeitura que ia buscar o produto no bairro rural. Os agricultores centralizavam lá em torno de uma capela que tinha os produtos e a prefeitura ia buscar. É o melhor, seria o melhor, né? É o melhor cenário, né? Porque aí não haveria custo do transporte para o agricultor, né? Bom, em termos do agrotóxico, eu acho que é igual, não dá para fazer essa comparação, mas acho que nós tínhamos um consumo de remédio no Brasil mais regulamentado, né? Melhorou, né? Hoje você tem mais dificuldades de ter acesso. Então, o remédio ele faz sentido, mas desde que de fato ele trate do que você precisa, né? E não você liberalize isso, né? Eu lembro de um episódio que eu tive há 4 anos atrás, que eu fui para o Chile e fiquei doente no Chile. Fiquei com gripe.
estava no hotel. Eu não conseguia comprar uma aspirina nas farmácias do Chile. Eles não permitem. Eles são extremamente rígidos. Você tem que passar por um profissional de saúde antes de ter acesso ao medicamento. Então, esse eu acho que é o ideal no caso dos agrotóxicos. Você ter orientações para as pessoas usarem adequadamente, respeitarem e respeitar a sua saúde, né? Respeitar o que vai acumulando, né? Então a pessoa vai usando lá, vai cheirando aquilo, hoje não fez mal, amanhã não fez mal, mas daqui a um tempo, né? Então, de fato, eu acho que é isso. Talvez merece mais estudo, né, Nelson? Mas talvez o pequeno agricultor que quer resolver um problema imediato, não fez um planejamento e tal, vai se intoxicando mais ainda do que... Mesmo porque o grande empresário não vai aplicar o agrotóxico. Ele tem alguém que vai aplicar para ele, né? Mas pior, né? É um avião que vai levar aquilo não só para a sua cultura, para as outras e às vezes para as populações, né? Então acho que o rigor aí tem que ser muito maior do que nós temos adotado no país, né? Nós estamos muito frouxos, né? Muito descuidado, e talvez agora nos descuidando também da legislação. Uma coisa é a lei, outra coisa é a sua aplicação, né? Eu acho que a aplicação nós tínhamos problemas e agora talvez a gente esteja liberalizando, talvez não, estamos liberalizando mais a lei do que é adequado, e isso compromete a saúde dos agricultores e compromete a saúde de quem consome esses produtos. Acho que a Renata quer falar. Só para concluir, lá na Coordenadoria de Segurança Alimentar, a gente está fazendo um trabalho, acho que fugindo um pouquinho nessa parte de agroecologia agora, e voltando um pouquinho a promover o acesso universal ao alimento, principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Tanto com o programa Bom Prato e o programa Viva Leite, a gente vem capacitando os técnicos do programa e os gestores das unidades quanto às características dessas pessoas em vulnerabilidade social. Então, e muito mais do alimento e também ver a parte humana das pessoas, o que elas precisam. Tá? Então, fazer com que esse alimento seja transformador na vida dela e que ela seja empoderada sobre o que ela precisa receber, né, sobre a qualidade da refeição que ela tem direito a ter, o direito humano à alimentação, né? E a gente tem feito 2 projetos piloto. O primeiro com o restaurante Bom Prato no município de Bauru, onde a gente, através do restaurante popular de lá, do Bom Prato de lá, a gente mapeou toda a rede socioassistencial que tem no entorno, para que durante a refeição, durante esse período que as pessoas em vulnerabilidade social, que são a maioria do nosso público adentro à unidade, a gente possa ter a sensibilidade de olhá-las muito além disso e encaminhá-las a ela um outro acesso às outras necessidades básicas que elas possuem. E um outro piloto que a gente está fazendo é no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social. Nesse CRAS, nós vamos fazer 3 oficinas de educação alimentar e nutricional para as famílias atendidas no programa Bolsa Família e no programa Viva Leite, ou seja, pessoas que têm no mínimo 1/4 de renda de salário mínimo, né? O nosso objetivo é promover para essas pessoas, ao qual a gente já conhece um pouquinho, porque a gente vem fazendo algumas entrevistas com elas, a escolha do alimento, porque hoje se alimentar bem, para muita gente, é caro. Pelo menos é o que o pessoal, as pessoas em vulnerabilidade, muitas vezes, pensam na hora de fazer suas escolhas alimentares. Então, eu prefiro comprar uma bolacha recheada do que legumes e verduras e frutas para a minha família, né? E a gente
tem como objetivo nessa oficina mostrar que não, mostrar que existe uma alternativa, mostrar que ela mesma pode produzir algumas coisas para o consumo dela e da sua família, né? Então, mostrar qual é o caminho. Não adianta falar para uma população vulnerável, olha, você precisa comer legume, verdura e fruta, sendo que ela não tem acesso. A gente precisa explicar qual é o caminho para o acesso dessa família. E a gente conta com o apoio de todo o município de Bauru nessa empreitada que a gente está fazendo. E eu acho que vai ser de grande resultado, pelo menos as prévias que nós estamos tendo com as famílias, elas estão super empolgadas e super curiosas, porque a gente vai levar para elas algumas soluções que elas não viam até agora, né? E também completar aqui que a alimentação, ela, além de ser um fato de nutrição, ela constrói laços familiares, né? Então, o ato de sentar à mesa, de fazer uma refeição completa, da mãe cozinhar para os filhos, de preparar os alimentos, dos pais cozinharem, de chamar os filhos para vir comer na mesa, né, com todos, contar como foi seu dia, aquele momento da alimentação, ela é um construtor de vínculos. É uma das ferramentas que a gente tem para auxiliar aquelas pessoas que adentram o Centro de Referência de Assistência Social com problemas familiares gravíssimos. Claro. Estadual, tem um programa chamado Proegresso. Por ele, todos os contratos da administração têm que ter 5% desses contratados egressos do sistema prisional. A sugestão era que os trabalhadores dos restaurantes populares, também fossem egressos do sistema prisional. A gente tem alguns casos. Então, seria muito interessante que a gente faça uma meta também para ter uma sugestão para mais oportunidade de trabalho. Então eu queria concluir que assim, o desafio 1, ele é um conjunto de fatores, né? Promover o acesso universal à alimentação de uma forma correta, de levar a informação correta para quem mais precisa, né? De como levar alternativas, porque não adianta também nós irmos até as pessoas e falarem, olha, você precisa fazer isso, aquilo, outro, e não mostrar para ela qual é o caminho, né? Então eu acho que o nosso dever, estou falando como Estado, de levar através, né, das nossas experiências, de nossos equipamentos públicos essa informação, como também as outras políticas, né? E principalmente para as famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional que se veem sem alternativas muitas vezes e não sabem como fazer isso. Tá? Acho que consegui. Acho que nós temos ainda 10 minutos. Tem alguma pergunta? Chegou alguma pergunta? Professora Maria Rita. 10 minutos, talvez a Renata e a gente tem, além desse desafio de pensar no relatório para a quinta conferência, escolher esse subsídio para o nosso plano estadual de segurança alimentar e nutricional. E a Renata é uma entusiasta da nossa CAISAN. Eu acho que ela podia, como você vai ter só essa participação, talvez você pudesse falar um pouquinho, aproveitar para falar um pouquinho da nossa CAISAN e até de como você vê esse desafio 1 no nosso plano. Verdade. É um desafio. Bom, a CAISAN, eu estou muito feliz com a reativação da nossa CAISAN no estado de São Paulo. Tem sido uma experiência bem gratificante para mim, que sou nova na CAISAN, mas que tem a presença de diversas pessoas importantíssimas no estado e que estão todos empenhados num plano, né? A gente não consegue ter força suficiente para colocar tudo isso que a gente está falando aqui com o trabalho de formiguinha sem o nosso plano estadual. E eu acho que está sendo uma construção muito grande dentre todas as secretarias que estão participando, na construção que creio que não vai demorar muito. Nós estamos para ter a nossa próxima reunião, que vai criar o grupo, que já vamos dar um andamento, uma celeridade mais nesse plano estadual. Todas as secretarias nós fizemos um mapeamento de todos os programas de cada secretaria envolvidos em segurança alimentar e nutricional para que a gente possa fortalecê-las e levar acesso à população que mais precisa dos programas que englobam todas as secretarias do estado de São Paulo. A professora Maria Rita tem sido um papel importante nessa construção da CAISAN como nossa parceira, como sempre, nos direcionando, nos dando o caminho correto para que a gente possa logo colocar o plano de segurança alimentar e nutricional estadual
rodar e que todos os municípios implementem também os seus planos, né? Que todos os municípios tenham conselho estadual, municipal, a CAISAM municipal, que os prefeitos deem o devido valor que tem nesses grupos, na construção dos conselhos e principalmente, colocar nos conselhos e na CAISAM pessoas que vão ficar, né? Pessoas que não vão mudar, que de acordo com cada eleição a gente muda um conselheiro ou outro e tem que nos começar do zero novamente para que sempre a gente parta de um ponto e dê andamento, né? Então, acho que o governo do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo vai ganhar muito nesse ano, principalmente de 2018, onde várias ações vão ser implementadas através da CAISAM, através do Conceia, e como a CAISAM e o Conceia já vem trabalhando todo o ano de 2017, que teve um avanço incrível, todos os municípios estão sendo monitorados pelos diretores da CAISAM e do Conceia, estão sendo mobilizada a rede, eu acho que a rede está muito mais fortalecida, está muito mais mobilizada, que os programas estão realmente acontecendo a partir de agora nos municípios. Então, eu acho que, assim, brevemente falando, é muito entusiasmante se falar da CAISAM e do Conceia estadual e municipal. De administração penitenciária, acho que não, né? Não está lá com a gente. A gente tem justiça, a gente tem educação. A administração penitenciária, ela está no programa PEPAIS. Está no PEPAIS, São 250 pessoas presas. Diferentemente do conselho, que nós temos convidados permanentes previstos no decreto, na CAISAM, que é composta apenas de secretários, nós não temos. Mas para algum debate, construção de grupos de trabalho, como nós teremos agora, a próxima reunião da presidência no dia 13, se não me falha a memória aqui, nós teremos a formação de um grupo de trabalho. Sim. Já estão avançando nessa construção, cada secretaria identificando suas ações, seus programas. Então, o Conselho, já na última reunião do dia 29 de novembro, nós tivemos a formação de um grupo de trabalho para proposição. Né? Então, tudo isso que está sendo construído aqui vai ser trabalhado pelo grupo de trabalho do Conselho, que é o responsável por propor as diretrizes, e a CAISAM, paralelamente, vai também formar o seu grupo de trabalho para elaborar o plano. Então, é uma coisa conjunta. Nada impede, nós temos aí, na construção desse grupo de trabalho que será formado, chamar um convidado para representar e aí debater esse tema. Sim, na última reunião da CAISAM nós tivemos convidado, né, do Conselho Municipal, da CAISAM Municipal, desculpa, e como a gente fez o mapeamento de todos os programas de segurança alimentar do Estado, isso inclui a administração penitenciária também, o programa não fica fora. E essa secretaria ficará fora. Não, o papel dos representantes da secretaria da CAISAM é realmente identificar e atrás de todos. Sim. Claro. De dentro, acho que as informações acabam sendo mais vagas. Sim, pode deixar que a gente leva. Acho que finalizando, nós estamos já chegando ao final, temos aí 5 minutos. Recebemos aqui a pergunta da professora Carla Vieira, que é da Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Campinas, do Conselho de Segurança do Conselho Estadual, Conselho de São Paulo, que eu acho que ela faz a pergunta a todos, né, professor? A proposta de educação alimentar e nutricional, que se fundamenta em mostrar como fazer melhores escolhas para populações vulneráveis, não precisa ser revista? No sentido de buscar novas tecnologias educacionais? São 2 perguntas. Tecnologias educacionais em grupos vulneráveis? Tecnologias educacionais em grupos vulneráveis, é isso? Em grupos vulneráveis sejam motivados a desenvolver mecanismos para encontrar melhores soluções a partir de suas próprias visões, seus conhecimentos e na busca por mudanças que nascem do próprio grupo.
a professora faz essa pergunta à mesa, né, a proposta de educação alimentar e nutricional, que se fundamenta em mostrar como fazer melhores escolhas para populações vulneráveis, não precisa ser revista? É a pergunta. Eu acho que a gente vive em constante revisão, né? Acho que nunca a gente pode ter alguma coisa fixa. Sempre a gente tem que construir, sempre a gente tem que inovar, principalmente porque cada pessoa é diferente da outra, né? Cada nicho de pessoas também é diferente, são diferentes um do outro. Nós temos, do governo federal, um caderno de atividades e um caderno teórico que é de educação alimentar e nutricional dentro de equipamentos públicos de assistência social, né? Onde hoje nos direciona. Na última reunião que a gente teve em Brasília, esse caderno está sendo revisto. Então vai ter um novo lançamento desse caderno. Então eu acho que já é uma preocupação do governo federal com esse nicho de público, né, do Ministério do Desenvolvimento Social, em sempre se atualizar, em sempre tentar levar a informação o melhor possível para o público. E eu acredito muito que esses pilotos que a gente está fazendo, principalmente no estado de São Paulo, vai contribuir para que a gente leve mais estratégias, que a gente leve novas abordagens, para que seja construído e elaborado novas tecnologias, para que a gente possa fazer a educação nutricional, principalmente para pessoas vulneráveis, com mais assertividade, né? Já adianto que não pode ser uma coisa de palestra, uma coisa teórica, reunir um pessoal que já está desprendendo do tempo deles em casa, que às vezes não tem como deixar os filhos para dar palestra. Isso não funciona. As atividades têm que ser dinâmicas. Dentro de um CRAS, por exemplo, que é a experiência que nós estamos tendo agora, as mães, elas não têm com quem deixar as crianças, então também tem que ter uma atividade para essas crianças durante o período que os pais estão sendo trabalhados e que a alimentação também seja o mesmo tema seja abordado com aqueles pequenos, né, para que o pai e a mãe, num certo momento, se juntem, falem sobre o mesmo tema. Então, é uma construção. Eu estou muito empolgada com esse piloto que nós estamos fazendo no estado de São Paulo, e como eu sei que também já existe em muitos municípios aqui do estado de São Paulo, principalmente o litoral, vem fazendo um trabalho fortíssimo em segurança alimentar, com horta educativa para o pessoal, e é sempre um aprendizado, né? Nós vamos usando a experiência do outro para melhorar a abordagem e assim levar sempre um serviço que realmente mude a vida dessas pessoas e que faça a diferença, né? Uma coisa eu falo, não adianta chegar e só falar. Elas precisam participar, elas precisam dar opinião, elas precisam ser apropriadas daquilo que a gente está querendo dizer, né, para elas, e usar as experiências de vida dela e a realidade de vida que elas estão para criar em cima disso. É muito difícil a vida dessa população. Tem gente que não tem geladeira em casa para poder... você congela a comida que aí dá para você comer a semana inteira. Poxa, mas eu não tenho geladeira, como que eu faço? Né? A realidade é outra, a realidade não é igual à nossa. Então a gente tem que conhecer muito bem essa população para poder encaixar o que elas precisam dentro da realidade que elas têm. Né? E isso é uma construção que vai levar um tempo ainda, né? E eu espero que a gente vem evoluindo muito. E eu espero que com essas ações que os municípios estão fazendo, que a turma da segurança alimentar está fazendo, porque ela está muito atuante, a gente consiga sempre levar a melhor informação para essas pessoas. De administração penitenciária integra, assim. O Luiz Carlos Catis é o integrante da CAIS. Desculpa, eu não vou falar aqui, mas eles se integram. Então, tá junto e temos que cobrar essa atuação, as ações, e eu acho que isso já está sendo feito, deve ter já encaminhado, a CAIS já deve ter encaminhado isso. Professor, fala no final já, que nós estamos chegando ao final desse desafio, professor. Tá. Eu vou entrar diretamente na tecnologia educacional, né? A capacidade disso ajudar as pessoas a descobrir seus caminhos na questão de segurança alimentar e nutricional. Acho que há muita coisa a fazer por aí. Mas o que motiva as pessoas a consumir, né?
por que as pessoas têm os padrões de consumo, né? Que às vezes nos chocam, né? Eu estava lembrando daquele filme Muito Além do Peso, não é isso que chama? Né? Que tem um menino do Pará, um ribeirinho do Pará, não é? Quando a gente vai para o Pará, a gente fica encantado com a diversidade que tem lá de sorvetes, de sucos, né, de frutas da região. A gente se esbalda com isso. O menino lá do Pará, ele quer o refrigerante, não é? Ele quer o açucarado, quer o salgadinho, e protesta contra o pai, porque o pai ele já está meio fortinho, né? Quer que ele tenha uma refeição mais saudável, não é? Quer dizer, então, as motivações que levam as pessoas a consumir são muito amplas e às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque aí a mãe que não cuida direito dos filhos, né? A família que não tomar um pouco de cuidado de entender esse ambiente mais amplo que faz as pessoas consumirem, né? Sim. E a televisão está no dia a dia, né? Os militantes da área de nutrição são poucos, né? E tem que se desdobrar. A televisão está igual um botãozinho ali. Apertou um botão hoje, né? Lembrei da televisão antiga. Apertou um botãozinho ali, longe da televisão você está. Então, isso não é simples. Agora, há um trabalho a ser feito. Além do trabalho que a professora lá de Campinas, eu esqueci o nome dela, Carla Vieira, né, manda de tecnologia educacional, eu acho que nos espaços institucionais isso tem que estar presente. Né? Na alimentação escolar, nas cantinas escolares, né? Eu acho que já há um trabalho para isso também, né? Quer dizer, muitas escolas não querem mais as cantinas antigas tradicionais que vendem salgadinhos e lanche natural, alguma outra maneira para que as crianças se alimentem. Tem uma fruta lá, né? Então acho que é um desafio. Mas acho que são os caminhos para as pessoas se convencerem que comer de maneira mais adequada vai fazer bem para a saúde e pode ser gostoso também, não é? Né? Pode ser gostoso. A gente, às vezes, o hábito de comer melhor e saudável. Demora, às vezes, para a gente desacostumar com o sabor açucarado, que é agradável. É agradável, se a gente está acostumado. Mas a gente se desabitua. Então, se desde de sempre há estímulos da sociedade para que as pessoas tenham uma alimentação mais adequada, né? E juntar as ações junto às famílias, né, com tecnologia mais adequada, fazer com que as informações que estão disponíveis cheguem às pessoas, né, e as pessoas tenham outras motivações do que não simplesmente o consumo, né, e o paladar dos conselhos também, né? Bom, e eu gostaria de agradecer as perguntas, a participação desse debate, e estou me despedindo, né? Eu gostaria até de fazer um comentário assim que é meu particular, que tem me deixado muito preocupada no âmbito nacional, não é nem do Estado só. É a respeito de muitas pessoas que hoje procuram engordar rápido para fazer a bariátrica. Isso é bariátrica, elas engordam porque a parte dela, estética dela, para ela se sentir melhor, para a autoestima. E eu vejo muito na minha região de Sorocaba, muitas pessoas que, não, eu estou comendo porque eu preciso ganhar peso, porque eu quero fazer minha bariátrica, porque eu vou emagrecer. E isso é uma preocupação. Então, eu acho que isso também é um desafio que a gente tem que levar também para o nosso plano, ou para um estudo maior, que tem muitos casos de pessoas, professor, que estão querendo engordar para chegar a um ponto de uma quantidade de peso excessivamente para que elas possam entrar numa fila no SUS para elas ganharem a cirurgia e não a educação alimentar que ela quer ter. Ela quer emagrecer fazendo a bariátrica para ser mais rapidamente. Então, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho em relação a isso. Obrigada, professor. Cortei o sonho um pouquinho. Acho que com isso a gente finaliza. Algum dos participantes aqui, convidados, querem dar seus agradecimentos finais e a gente encerra esse bloco. Bom, então, é só lembrando que todo esse material ele ficará disponível no site da Rede Sans, www.redesans.com.br,
até o dia 10 de janeiro. Então, aqueles que não participaram, não conseguiram participar, né, nós temos até 10 de janeiro para que vocês deixem suas contribuições, participem ainda, nós temos muitos debates aí pela frente, nós temos agora, no período da tarde, outro desafio, e todos esses desafios, eles fazem parte do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2016 e 2017. Então, para que o Estado contemplasse todas essas propostas, todo esse material que saiu da conferência de 2015, né, lá em Marília, nós pensamos nesses desafios que contemplam todas essas ações e esses programas. Tá? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Então, com isso a gente finaliza. Obrigada a todos os convidados aqui pelas contribuições e um abraço. Voltamos à 1h30 com um novo desafio.